questões aí, hein, Pedro Duran? Você tem sim o lado das pessoas que não acreditam. A gente viu, levando isso como referência, a enchente, a maior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul, a enchente em maio. Muitas pessoas não acreditaram quando um caminhãozinho de som passou, dizendo: atenção, desocupe o mais rapidamente a sua casa, risco severo de enchente. Muita gente não saiu, isso é verdade. Agora, as pessoas também têm aquela sensação de, poxa, eu já pago um apanhado gigantesco de imposto, minimamente eu espero que, se acontecer alguma coisa, eu vou ser bem amparado. Então fica essa divisão de olhares, né, Pedro? Estou tentando tirar o negócio aqui para poder mostrar o... A gente abre o mapa e às vezes fica ali várias abinhas, né? Elisa, a situação em Minas Gerais, ela não é novidade, é algo recorrente. Ao longo dos últimos anos, a gente viu alguns estados brasileiros serem castigados frequentemente com as chuvas. É o caso de Minas Gerais, é o caso da Bahia e é o caso de São Paulo, por exemplo. E no caso de Minas Gerais, o que mais tem preocupado é o volume de chuvas e de água muito grande num espaço de tempo muito pequeno. A Daniela estava falando de um dos impactos diretos disso, que é você ter o solo encharcado, e com o solo encharcado, qualquer chuvinha já é suficiente para causar um desmoronamento, uma erosão ou até mesmo uma nova enchente. O governador Romeu Zema, na entrevista que deu para a gente, falou especificamente sobre as enxurradas, que são outro problema. Porque quando a pessoa entra na enxurrada, ela não sabe a profundidade que a água está. E não sabe o que tem debaixo d'água, porque a água muitas vezes é barrenta, é marrom, é enlameada e você não tem como enxergar se debaixo daquela água tem, por exemplo, um galho, um pneu, um pedaço de um poste, um cabo de luz, que pode acabar fazendo você tropeçar, por mais que pareça uma altura pequena, essa altura que as pessoas ficam na água quando vem a enxurrada. Coloquei aqui o mapa na região de Patinga para a gente poder mostrar. Se a gente conseguir encher ele na tela, a gente vai ter aí a visão, pronto, do que é essa região. Porque Ipatinga ainda é a região com maior atenção nesse momento do governo de Minas Gerais. Só para a gente localizar, Pedro, a capital, por exemplo, você tá fica... falando de Belo Horizonte, tá aqui, ó. Só para... Ah, tá. Aqui no BH, Betim, região metropolitana, Confins, onde fica ali o aeroporto internacional, e Ipatinga aqui mais ao norte, ao nordeste, né, da capital de Minas Gerais. Aí eu vou aproximar um pouquinho aqui, perto de Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano, e você percebe o Rio Doce passando bem do ladinho da cidade. Elisa, dá uma olhada. Esse aqui é o Rio Doce, é um dos rios que cortam o estado de Minas Gerais. E ele está muito próximo da cidade de Ipatinga. Aliás, ali naquela região do Vale do Aço, tem muitas formações que permitem as cidades serem cruzadas por rios. E há uma densidade demográfica muito grande aqui na cidade de Ipatinga, ou seja, muitas casas muito próximas e muitos contornos que a geografia da cidade faz com que você tenha. Então, é exatamente nesse local onde a gente teve os piores problemas até agora e onde está a concentração da atenção por parte do estado de Minas Gerais, do governo estadual. Estamos falando de uma cidade de 227 mil pessoas que tem uma preocupação muito grande, porque você consegue perceber ao longo desses últimos dias a água cada vez mais se avolumando e cada vez mais encharcando essa cidade, Elisa. Imagens tristes, né? E barrentas, né, Pedro Duran? E aquilo de haver também uma confiança é muito difícil. Você demora a vida toda para conquistar algo. Aí vem alguém e diz assim, ó, saia da sua casa, porque isso aqui pode alagar, isso aqui pode ter uma enchente. Qual a segurança na sua cabeça até de ter segurança com a sua casa? Mas é quando a água sobe muito rapidamente e acaba ocorrendo isso com as pessoas. Então, Ipatinga, como o Pedro acabou de mostrar para a gente, segue como a cidade mais crítica de Minas Gerais, uma concentração muito grande de água num mesmo local que preocupa o governo. Só para pontuar que eu acabei de receber uma mensagem do Tenente Henrique Barcelos. Eu percebi. Você vê o que é trabalhar Apareceu ao vivo. Um pouquinho aqui. Eu estou falando com vocês, só um bastidor aqui para vocês. Eu estou falando com vocês e percebi que o Pedro estava olhando para o celular. Eu entendi que ele tinha
tinha acabado de receber uma informação. Então, eu fui aqui conversando, até você me dar um sinal de que você já tinha visto o que é. Porque como ele mandou um áudio, não dá para ouvir o áudio agora, eu mandei para o transcritor para ele poder me dar o que ele disse aqui em texto. E tem gente que não sabe da existência dessa tecnologia, sabia? É uma tecnologia que ajuda a gente quando a gente está no ar aqui. Você segura aqui, ó, você que recebe um áudio, você segura em cima do áudio, vai estar lá, transcrever. Aí ele vai te dar em texto o áudio. Tá, então... Eu já mando para um robozinho que ele já transcreve para mim no WhatsApp. Olha, depois eu te dou o mais caminho. moderno ainda. Mas ele estava justamente dizendo isso, que é importante levar em consideração a característica da formação de montanhas, serras, morros e a característica geográfica da maioria das cidades de Minas Gerais, o que faz com que o escoamento da água da chuva seja, em sua maioria, com a velocidade maior, porque ele quase assume a descida de uma rampa. Se a gente for levar em consideração que tem centros urbanos que não têm boa absorção da água pelo solo, porque tem muita construção, como eu mostrava aqui no caso de Ipatinga, muito asfalto, aquela água que seria absorvida facilmente por uma vegetação, por uma terra meio rural, por exemplo, acaba no meio urbano não sendo absorvida e gerando uma confluência disso em regiões mais baixas, em regiões onde a gente tem passagem de rios. Isso gera o risco hidrológico que a gente tem visto, que é a enchente, a inundação, e acontece de uma maneira muito rápida em diversas cidades do estado. Um trecho aqui da fala do Tenente Henrique Barcelos, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros lá de Minas Gerais, voltou ontem de férias já direto para essa operação, porque alerta ligado lá em Minas Gerais. E eles vêm fazendo um trabalho desde o início do período chuvoso para preparar a tropa com treinamentos e equipamentos específicos para essa natureza desse tipo de emergência. Inclusive com algumas instruções às comunidades nas áreas de risco, alertando sobre os perigos e orientando o comportamento seguro, que é um pouco do que você dizia e é um pouco do que o governador Romeu Zema também falava. Os alertas, né, que são feitos para que as pessoas tomem cuidado de fato e não se exponham a esse tipo de condição, apesar do medo, que é habitual com qualquer ser humano, de eventualmente perder parte daquilo que conquistou. Eu estou tentando fazer uma coisa aqui, Pedro, totalmente ao vivo. Pronto. Ó, vamos lá. Ela conseguiu, ela deu um print, eu vou colocar em modo avião para mostrar isso aqui. É porque, sério, muita gente não sabe dessa tecnologia de transcrever. Muita gente não sabe. Você Olha vai aqui, ensinar. Ó. Não, é verdade, porque às vezes não pode. Ó, só confere comigo, olhar do amigo. Eu dei um print, tirei aqui, só deixei assim para mostrar para as pessoas onde está o transcrever. Mostra lá, pode mostrar. Então, aqui, ó. Tá em modo avião. Tá em modo avião. Você tá achando que vai aparecer notificação do Serasa dizendo que eu não paguei minha conta? Não, meus senhores. Ó, quando você tem um áudio, eu cliquei e segurei no áudio. Aí ele aparece aqui, tá vendo? Os efeitos que você pode usar. Ah, coração, assustado, não sei o que lá. Olha aqui, ó. Você tem que atualizar. Tá vendo aqui, ó? Transcrever. Quando você... É o mesmo lugar onde você põe responder, encaminhar, dados, favoritar. Você clica em transcrever. É que aqui não dá porque é um print que eu fiz na foto, né? Porque ela não pode ser juvenil e correr o risco. Ela só deu um print. Transcrever. Quando você coloca transcrever, aparece embaixo o texto transcrito do áudio, tá? Depois você tenta aí. Eu tenho certeza que um monte de gente não sabia. Porque esses dias, alguém que eu tinha certeza que saberia... Tipo Master of Conhecedor, tem que botar, não sabia. Escolher idioma, aí você vai lá, português. Tá? Então é isso. Deixa eu seguir o jornal, é isso, né, Daniel? Por gentileza, vamos só manter o emprego, seguir o jornal, é verdade. Desculpa existir, ó, a galera ali tá vendo. Eu sabia. Um monte de gente não sabe. Se você também não sabia, faz favor, me conta no Instagram, @Elizavec ou @Pedro Melete. o Maioral Pedro Melete.